Olá, pessoal, tudo bem? Bom, se você está aqui comigo, provavelmente você é alguém de RH ou um líder que está preocupado com alguns assuntos que eu estou sempre repetindo aqui, na minha plataforma, que é saúde mental no trabalho, liderança e resultado. E o RH tem que cuidar de tudo isso com o mesmo orçamento e menos pessoas. E antes de eu falar aqui sobre algumas soluções, a gente precisa olhar o que está acontecendo nas organizações. Porque eu vejo que muitas pessoas estão fazendo alguns movimentos, algumas iniciativas, mas elas não estão funcionando. E aqui eu queria falar com vocês sobre 4 temas. O primeiro, que a gente vai conversar, o crescimento dos riscos psicossociais. Segundo, pressão jurídica e reputacional. Terceiro, lideranças despreparadas. Quarto, um RH como amortecedor do sistema e não um RH como estratégico. E quando eu entro numa organização, o que está acontecendo? O RH ele não está falhando, ele está sobrecarregado com problemas estruturais. E por isso que ele não está conseguindo ser estratégico. E se você tiver algum comentário, alguma pergunta, apesar disso aqui ser uma live, eu quero também ouvir um pouco de vocês e fique à vontade para perguntar, para fazer algum comentário de qualquer tema que a gente venha abordar agora nos próximos minutos. Deixa eu só dar uma olhada se todo mundo já está aqui. Bom, vamos lá. Os 3 principais erros e mais comuns que eu vejo hoje dentro das empresas. O primeiro é tratar o risco psicossocial como um checklist. E aí você vai me falar assim, Lia, nós temos uma NR1 chegando. Em menos de 100 dias, a gente tem que implementar essa NR1. E eu falo que pelo menos a primeira etapa, porque aqui na minha consultoria a gente divide a NR1 em 4 etapas. Então, a primeira etapa do levantamento dos riscos psicossociais, com um teste, com entrevistas e com um plano de ação, precisa ser feito até dia 25 de maio. Só que o que está acontecendo? O RH está tratando isso, e não só o RH, né, gente? A empresa como um todo está tratando isso como um checklist. Então, a empresa vai lá, ela faz uma pesquisa, ela faz um relatório, ela faz um plano bem superficial e ela comunica que ela está cuidando da saúde mental do colaborador. E eu falo cuidando entre aspas, porque é apenas um checklist. Quando eu entrei no RH uma vez e estava fazendo uma reunião de diagnóstico, ele me disse: Lia, aqui nós não queremos fazer um RH by the book. É exatamente isso, né? O que manda ali a lei, o que manda ali na norma. Mas quando o RH faz isso, o que ele acontece? Ele não mexe no modelo de gestão, ele não mexe no excesso de demanda, nos conflitos de prioridade, e numa cultura de urgência, aquela cultura de urgência constante. A gente tem que ter metas, nós temos que ter KPIs, mas existe uma cultura de urgência que ela é impossível de seguir. E quando o RH ele não aprofunda nisso, é um problema. Quando ele faz algo muito superficial, continua tendo os problemas de riscos psicossociais. E o risco psicossocial, ele não nasce do nada. A gente sabe disso. Nós do RH, e aí eu posso falar nós do RH, porque eu tenho uma consultoria de RH e eu trabalho com vocês o tempo todo, a gente sabe o que está acontecendo dentro da nossa organização. Quando eu estou dentro, né, de uma empresa, o RH já sabe. Ele fala, Lia, eu nem precisaria fazer esse teste para a gente fazer o levantamento do risco. Eu já sei onde está o problema. Mas é importante a gente fazer o teste, porque senão fica um pouco no achismo. E aí o teste, ele deixa de um pouco de lado
a parte mais humana, eu consigo colocar como dados, informações, metas, como um People Analytics. Então, o RH, ele entende aonde já está o problema. Mas ele precisa de pessoas dentro da organização que apoie ele, que ajude ele. E nós vamos conversar mais para frente sobre isso. Quando a empresa trata um risco psicossocial como checklist, o que acontece? A gente tem de consequências um adoecimento contínuo, uma liderança totalmente despreparada ou que ela não muda o comportamento. Então, às vezes, é aquela pessoa, a pessoa de prata dentro da casa, que a gente não mexe. Mas é a pessoa que não está produzindo, é o líder que não está produzindo e que está adoecendo os liderados. Quando a gente trata o risco psicossocial como algo superficial, a gente tem um RH mais executor de formulário, mais executor das normas, do compliance e menos estratégico. E aí, o risco jurídico, ele vai continuar. Os processos trabalhistas, eles vão continuar. Porque eu estou lidando com risco psicossocial como eu lido com uma NR de 17 de ergonomia, onde eu consigo medir ali a cadeira. Ou quando eu trato de como às vezes está numa fábrica, o barulho de uma máquina, e eu consigo medir apenas com um aparelho. O risco psicossocial somos seres humanos. É muito mais profundo do que isso. Vocês entendem o que está acontecendo dentro do RH? E aqui eu estou falando de RH porque a maioria é de RH. Mas eu podia falar dentro da empresa como um todo. O segundo maior erro que eu vejo hoje dentro de uma organização: treinar a liderança sem mexer na cultura. Então é muito clássico que é quando eu vou fazer um diagnóstico, quando eu vou conversar dentro de uma empresa, ele fala: não, Lia, aqui nós fazemos. A gente faz pesquisa de clima, a gente treina a liderança, a gente faz workshop, treinamento de comunicação, mas ignora algo que é muito mais profundo do que isso. Porque essas ações, elas são legais, muito. É importante a gente treinar as pessoas, com certeza. Eu tenho uma empresa de DHO. Só que não pode ser algo só pontual. Ah, eu vou lá e faço um treinamento aqui. Ah, eu vou lá e dou uma palestra. Não. Precisa ser algo, uma trilha de desenvolvimento de liderança que tenha começo, meio e fim. Que eu tenho algo que eu meça o que está acontecendo, se é uma comunicação, se é um feedback, se é uma delegação de tarefas, enfim, qual seja a habilidade que a gente precisa trabalhar, ou todas essas. E aí eu tenho um programa que faça isso continuamente, porque nós somos seres humanos, nós somos muito resistentes a mudanças. A gente fica com medo da mudança, com medo do comportamento. Por isso que tem que ser algo gradual. E aí eu faço essa trilha e no final eu preciso medir isso. Eu preciso mensurar isso. Quando o RH faz algo só pontual, ou quando a empresa faz algo só pontual de desenvolvimento da liderança, você ignora uma pressão por resultado a qualquer custo, que é o que tem dentro das organizações. Você ignora uma falta de autonomia real, onde as pessoas não podem se colocar, onde elas não têm uma abertura psicológica para colocar suas opiniões, onde existe um silêncio velado. Quando tem também um excesso de controle pela liderança, e nós sabemos que tem isso. E aí fica algo um pouco incoerente.
Porque você treina uma liderança para ela ser empática, para ela desenvolver os liderados dela, e por outro lado, você recompensa quem entrega números, quem pressiona o time, quem trabalha além do limite. Tá vendo a incoerência, a inconsistência disso? Eu quero um líder preparado que gerencia pessoas, mas eu premio quem só me traz números e metas a qualquer custo. Por isso que eu falo, a qualquer custo. Fora do limite. E aí o que acontece? Isso gera um descrédito do treinamento, da ação que está ali, às vezes da consultoria que está ali dentro, um cinismo organizacional, que nós sabemos disso, e uma frustração do líder. Porque ele também é ser humano. O líder também é ser humano. Ele não é super-herói. E aí, qual é a consequência de tudo isso? A liderança, ela fica no fogo cruzado. Ela fica no meio do fogo cruzado. As pessoas que mais têm problemas de afastamento de saúde mental dentro de uma organização é o middle, a liderança do meio. Então, os gerentes, um coordenador sênior, depende da nomenclatura de cada empresa. Por quê? Ela sofre uma pressão da direção, do board, do C-level de cima, cobrando resultado. Ela sofre uma pressão do time, que cobra o tempo todo esse cuidado, o tempo todo esse posicionamento. E ela também sofre do RH, que está cobrando o comportamento de líder. Então, quando eu não aprofundo num treinamento contínuo, essas consequências, elas são infalíveis. Você percebe isso de cara quando você entra numa organização. E quando eu falo que o que maior sofre é esse middle, não é a Lia falando, tá? São pesquisas falando de McKinsey, enfim, de Deloitte, de várias aí empresas que fazem pesquisa de liderança. E aí ninguém consegue ajustar o sistema, porque ninguém mexe no sistema. Ninguém aprofunda do que realmente está acontecendo. Terceiro erro, colocar toda a responsabilidade no RH. Sim. Porque aí depois tudo isso que está acontecendo, a culpa é do RH. O RH que não está fazendo, o RH que não está aprofundando, o RH que não está trazendo uma consultoria para aprofundar nesse desenvolvimento da liderança. Mas o RH sozinho não faz. O RH precisa do apoio do CEO, do diretor, do dono, se é uma empresa familiar que tem dono. Ele não consegue fazer sozinho. E isso é o mais perigoso que tem. Porque eu jogo a responsabilidade no RH. Eu não jogo a responsabilidade em mim, como líder, como dono. Eu entrei uma vez numa empresa para fazer um diagnóstico e ele falou assim, Lia, aqui dentro os líderes acham que quem que tem que desenvolver a liderança, os liderados dele, somos nós do RH. Opa, peraí, será? Quem está no dia a dia? O RH, ele traz ferramentas, ele traz estratégias, ele traz empresas para desenvolver. Mas o dia a dia, eu preciso do líder ali desenvolvendo. É o líder que faz isso, não o RH. O RH, ele dá suporte para isso. E aí, quando eu coloco toda a responsabilidade no RH, o que acontece? O RH vira o quê? Guardião da saúde mental. Ele não é responsável? É, mas não só ele. Liderança tem um papel fundamental na saúde mental dos funcionários.
Mais um dado de pesquisa. Além da liderança, a cultura também é crucial para a gente trabalhar a saúde mental dentro da organização. Aí o RH também fica como responsável pelo clima organizacional. Ele é o mediador de conflito. Aí, a semana passada, eu estava conversando com uma diretora de RH, exatamente falando desse ponto. Existe um conflito ali, né? Ela tinha um conflito na área comercial entre o gestor, né, e o liderado, e aí eles chamaram o RH para medir esse conflito. A ponto de você chamar o RH, quer dizer, está fora do controle. Não é tão mais fácil o líder conversar com esse liderado, ser claro, dar um feedback claro com esse liderado, ao invés de chamar uma outra pessoa, um outro departamento onde a gente vai crescer o problema e não solucionar o problema. Não que às vezes a gente não precisa chamar o RH, mas a gente não precisa, muitas vezes a gente não precisa chegar, né, a esse ponto, a gente pode resolver ali. Aí o RH vira treinador de liderança, como eu falei, e um executor da política, né? Porque a gente tem uma arena política dentro da organização, onde cada um exerce um papel. E aí ele coloca sempre a culpa que o RH que tem que gerenciar essa arena política. Mas aí, o que acontece? O RH fica com essa responsabilidade, mas o poder decisório estratégico ele não tem. Não é ele que senta na mesa do board para resolver as coisas. Ele é comunicado depois. Que inconsistência, né? Disso. Aí ele não tem autonomia real. Ele não tem um orçamento proporcional para desenvolver os líderes, para desenvolver os funcionários, porque sempre o último orçamento vem para o RH. E ele não tem o apoio consistente da diretoria. A diretoria precisa ajudar. O dono, se é uma empresa de dono, precisa ajudar. Senão ele não faz um trabalho sozinho. E a gente sabe disso, né, RH? A gente sabe aí o que acontece. E aí, o RH ele vira um amortecedor do sistema, ao invés de virar um RH estratégico. Ele absorve essa tensão, filtra o conflito e tem que sustentar emocionalmente a organização até adoecer. Porque o RH também adoece. O líder também adoece. Vocês entendem que é todo um sistema emaranhado? Então, se nós trabalharmos nesses 3 erros, que é o primeiro, tratar o risco psicossocial como checklist. Então, quando eu consigo aprofundar e eu deixo de tratar ele como checklist, eu treino a liderança não como algo pontual, mas algo que eu mexo na cultura. E eu não preciso colocar toda a responsabilidade no RH. Cada um tem a sua responsabilidade, inclusive o board, o CEO, o diretor e o dono, que também precisa apoiar o RH. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, algum comentário. Pessoal, voltamos. Outra coisa, quais são as maiores consequências desses 3 erros que a gente vê dentro da organização?
Um turnover invisível. E, gente, turnover não é só demissão. Um turnover, ele é um desengajamento silencioso. Quando o funcionário, ele para de produzir. Quando aos poucos ele para de fazer a função dele, ou ele faz o mínimo. Pessoas que ficam dentro da organização, mas elas já saíram por dentro. A perda de energia, de produtividade, uma alta rotatividade de talentos críticos. E às vezes eu tenho um super talento e eu perco esse talento porque eu não trabalho aqueles 3 pontos, aqueles 3 erros lá atrás. Outra consequência que nós vemos muito, um adoecimento silencioso. Então, um afastamentos, né, internos, onde existe um burnout, mas não é declarado. Lembra que eu falei que às vezes eu entro lá no RH para fazer uma parte estratégica, para entrar ali numa consultoria estratégica, e o RH fala para mim, tal e tal colaborador já está com burnout, mas ele não deu ainda nenhum afastamento para a gente, mas a gente sabe que ele está doente. E é silencioso, não é declarado, às vezes nem pode ser declarado. A pessoa fica com medo. Uma queda de iniciativa, porque é tudo muito velado. E uma liderança emocionalmente exausta. A liderança não consegue mais ir além. Ela tem um limite. Outra consequência, queda de performance. E a gente sabe que a performance não cai do nada. Não é do nada que o colaborador cai a sua performance. Ela é drenada por falta de foco, por retrabalho, por conflitos, por absenteísmo, por baixa colaboração. E o custo disso é altíssimo. Nós sabemos. Recontratar alguém é muito caro. Demitir alguém e contratar uma outra pessoa é muito caro. Fora que a gente precisa todo o tempo da contratação, ser uma contratação certeira. Depois a gente precisa treinar essa pessoa para a cultura, para o score dela, para o escopo do trabalho. A gente precisa de tempo e dinheiro para isso. Não é mais fácil a gente mudar esses ajustes? E eu falo que são ajustes na engrenagem da cultura, são ajustes na liderança que nós podemos fazer. Então, nós conversamos sobre os maiores erros que nós vemos, que eu vejo dentro da organização, eu tenho certeza que vocês também, as consequências que nós temos disso. E agora, eu quero mostrar para vocês um método, um modelo que eu acredito que é fundamental o RH trabalhar para ele deixar de ser amortecedor de problemas e ele ser estratégico. Existe um modelo chamado 3P. Primeiro P, prevenir. Então, identificar os riscos estruturais. Segundo, preparar. Desenvolver liderança com responsabilidade. Terceiro, proteger. Criar indicadores e governança. Então, vamos aprofundar no primeiro P. Prevenir. Prevenir esse risco psicossocial não é só uma pesquisa anual. Não é só eu chegar e falar, fiz uma pesquisa de clima, nós já vamos fazer o levantamento. Não. Não é só, quando eu falo não é só, é fazer isso e também. Não é só criar uma campanha de conscientização. Prevenir é identificar sobrecarga de sistema, falhas de liderança, ambiguidade de papel. Às vezes eu tenho um colaborador que ele tem 2 funções. Ele tem uma função que é ali o registro dele,
mas ele tem uma outra função que ninguém comenta, mas ele exerce essa função. E aí ele tem uma sobrecarga dessas funções. Uma cultura de urgência a qualquer custo e metas incompatíveis. Lia, como que eu faço isso? Como que eu coloco em prática isso tudo que você está falando para mim? Então a gente tem que fazer um diagnóstico organizacional estruturado. Além de eu fazer uma pesquisa, além de eu mapear o risco psicossocial real, e aí eu não preciso fazer uma pesquisa só, eu posso fazer duas. Por exemplo, para a NR1, não é tão importante, não é tão legal fazer uma pesquisa de clima organizacional. É importante eu fazer um teste de risco psicossocial. Então, só aí eu já tenho dois testes que eu posso aplicar. Eu posso aplicar teste na liderança. Só que só o teste por si só ele é muito raso, ele é muito frio. Ele é importante porque eu tenho dados, porque eu tenho informações. E isso a gente precisa ter. Mas é importante eu aprofundar. Como isso? Uma escuta qualificada, uma escuta ativa. Com quem? Com os líderes primeiro. Com os levels primeiro. Com o dono primeiro. E depois eu vou ouvindo os outros líderes. Analisar indicadores. Você já tem os indicadores. Turnover, absenteísmo, afastamento, aquela burnout que eu falei silencioso, que não é um afastamento, mas a gente sabe que está acontecendo. A pessoa às vezes manda um atestado, ela pega umas férias forçadas, porque a gente sabe que ela não está bem. Quando eu faço essas ações, eu tenho muito mais clareza, prioridade e ações estratégicas. Gente, todo mundo tem um monte de coisas para fazer todos os dias. Uma lista. Mas quando eu faço isso, eu entendo qual é a minha prioridade como estratégico. Eu saio do operacional, principalmente se eu estou falando aqui com RH que é estratégico. Gerentes de RH, diretores de RH. Vamos para o segundo P? Preparar. Preparar a liderança com responsabilidade real. Então, preparar não é só treinar. É também, mas não é só. Você tem que desenvolver um repertório emocional. Você tem que trabalhar uma tomada de decisão do líder. O líder precisa tomar decisão todos os dias. E ele precisa ser preparado para isso. Tem pessoas que não têm um comportamento desse de tomar decisão, de ser uma pessoa para o resultado, de resolver problemas. Então eu tenho que preparar esse líder para isso, porque ele precisa resolver todos os dias problemas e ter soluções eficientes. Alinhar as metas à cultura da organização. Muitas vezes eu vou conversar com o líder e ele não sabe qual é a meta dele alinhada à cultura, ao que a empresa quer. Tem um desajuste aqui. Ensinar gestão de demanda, priorização, delegar, criar autorresponsabilidade. O líder precisa entender que ele tem responsabilidades, que só cabe ao cargo dele. Por isso que é um comportamento, né, a liderança é uma competência, na verdade, onde eu trabalho o comportamento desse líder, onde eu trabalho as habilidades de liderança. Então, eu trabalho um guarda-chuva para desenvolver esse líder. Não é uma coisa pontual. E a liderança precisa entender que saúde mental não é ser legal. Não é ser legal com um liderado. Não. É distribuir uma carga correspondente à função dele. É definir prioridade para o meu liderado.
é sustentar limites. E o líder, ele dá a direção clara. É ele que dá a direção. Mas é claro, junto com a equipe. Terceiro P. Proteger. Proteger governança de pessoas, proteger indicadores. Como eu falei para vocês, indicador, ele é muito importante. Se não sem ele, fica um discurso muito vago, fica um machismo. Mas só ele não sustenta também. Somos seres humanos, né? A gente gosta do olho no olho. Somos sempre seres humanos conversando com seres humanos. Seres humanos trabalhando com seres humanos, independente do crachá. E aí, proteger envolve o quê? Os indicadores de saúde organizacional, as métricas de engajamento real, o monitoramento do risco psicossocial, uma accountability da liderança e uma revisão periódica. Não dá para ser assim, ó, fiz o indicador e eu deixo ele lá na gaveta, eu deixo lá o planejamento na gaveta. Não, eu preciso revisar isso como RH. Lembra que eu falei? A melhor solução para tudo, NR1, DHO, seja o que você for fazer para desenvolver a liderança, para trabalhar risco psicossocial, é fazer o levantamento com um teste, com entrevistas, com conversas, com reuniões, com comitês de pessoas pensando juntos, um programa de desenvolvimento profundo, contínuo, e depois eu fazer a métrica disso, de todo esse planejamento que eu fiz, de toda essa estrutura que eu fiz. E aí são indicadores quantitativos e qualitativos. E eu preciso depois revisar o que deu certo, o que não deu, o que a gente já conseguiu desenvolver, o que a gente precisa fazer aí uma nova rodada. Somos seres humanos, é constante. Saúde organizacional precisa entrar no dashboard. E não como algo emocional, mas como um risco estratégico. Porque é um risco para a organização eu ter um funcionário doente, eu ter uma cultura que adoece a liderança, que adoece os funcionários, que vem a prevenção. Quando eu entro numa organização para implementar a NR1 dentro da minha consultoria, a gente tem que olhar duas coisas. Um funcionário que já está doente, um funcionário que precisa de ajuda de um psicólogo ou de um psiquiatra, e aí a gente precisa olhar para isso e ver o que nós podemos proporcionar para ele, né? Às vezes já tem um plano de saúde mental, às vezes eu já tenho uma plataforma que faz aí um trabalho psicológico, e eu preciso, e aí esse lado é muito importante, trabalhar a cultura, a liderança, porque é ela que adoece. Então aqui está a prevenção. Porque se eu não fizer essa prevenção, eu vou continuar tendo pessoas doentes. Então esse lado aqui é fundamental. E aí é o que a gente conversou, com trilhas profundas, com envolvimento de todo mundo, com um RH estratégico, para eu trabalhar essa cultura, porque não é fácil. Eu que sou conselheira em comitê de pessoas, nós estamos fazendo exatamente isso, fazendo um trabalho de cultura. Mas você começa a fazer esse trabalho, você já começa a ver alguns pontos que vão melhorando, mas é algo gradativamente. Você não muda a cultura do nada, você não muda a cultura com o estalar de dedos. Nós somos pessoas. Lembra que eu falei? A gente é resistente à mudança. Faz parte do nosso DNA.
E aí, quando a gente previne, quando a gente prepara, quando a gente protege, o RH ele deixa de ser amortecedor e ele vira estratégico. Por isso que é tão importante eu olhar para esse modelo aí dos 3 Ps, para essa metodologia dos 3 Ps que eu trago para vocês hoje. E agora, cada empresa ela está num estágio. Cada empresa está no momento. Cada empresa tem uma necessidade. Por isso que é tão importante a gente fazer, no caso, a nossa consultoria aqui, fazer um diagnóstico com o RH para entender as necessidades de vocês. O que vocês estão passando, o que vocês precisam, quais são os pontos que vocês precisam desenvolver da liderança, que vocês precisam mexer na cultura. E é algo muito pessoal e muito personalizado. Então, aqui nessa live, eu vou abrir para vocês 10 diagnósticos estratégicos da cultura, da liderança, do RH de vocês. São 30 minutos com cada um de vocês que se interessam para saber o nível que vocês estão do risco psicossocial, a maturidade que está a sua liderança, os gargalos invisíveis que nós vemos na cultura e que a gente precisa reestruturar, às vezes são ações pontuais. E aqui é um diagnóstico exatamente da sua empresa, do que você precisa hoje. Se fizer sentido para você, eu vou deixar aqui nos comentários o link para você clicar. Vai direto para o meu WhatsApp e nós vamos marcar um diagnóstico para eu entender em qual momento vocês estão e o que vocês precisam fazer hoje dentro do RH para ser algo mais estratégico. E aqui nós trabalhamos com algo personalizado e com algo onde eu vou ajudar o RH, não só a ser estratégico, mas depois a caminhar sozinho. A depois conseguir entender e ter clareza do caminho a seguir. Vou deixar aqui agora para vocês, é só clicar e mandar uma mensagem para o meu WhatsApp. Para quem esteve aqui, muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada pela participação. A live vai ficar gravada. Quem quiser revisar, anotar informações, fiquem à vontade. Eu já dei aqui para vocês muitos conteúdos que vocês conseguem ser muito mais estratégico e muito menos amortecedor estrutural dentro das organizações. Pessoal, obrigada. E até a próxima, porque em breve a gente vai fazer mais uma. Obrigada. Tchau, tchau.